E, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Estratégia, cara, que aquilo que o Mansur falou no começo, e cada degrau, esse treinador, o Felipe Luiz, que tá percebendo que ser treinador sofre bem mais que jogador, né? Estava tenso nos pênaltis dele, né? Tenso, não tem jeito, você perde tempo. Não é comum a gente ver o Felipe daquela maneira. Não. A fisionomia dele estava diferente do habitual. Ele sempre é com um semblante bastante calmo. Com o zagueiro, ele tem vantagem, ele está com o corpo na frente da bola, ele não consegue chegar na bola inteiro para fazer a finalização, o zagueiro dá um corte, tira a jogada. E em vários momentos do jogo, a minha impressão era essa. Faltava um sopro extra aos jogadores do Flamengo. Mansur, um jogo duro para o Flamengo, né, Mansur? O Flamengo teve muito a bola, mas o jogo ficou vivo o tempo todo. O Estudiantes venceu por 1-0, conseguiu aproveitar as poucas chances que teve, né? Mas aproveitou uma delas, levou o jogo para os pênaltis, mas o Rossi defendeu 2 cobranças e o Flamengo se classificou, Mansur. Foi no sufoco, mas avançou. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Não, certamente teste cardíaco para muito torcedor do Flamengo pelo país. Agora, o que eu acho que o jogo coloca muito claramente, assim, avançasse ou não o Flamengo, acho que a gente não mudaria o conceito de que o Flamengo tem um belíssimo elenco, um grande time de futebol com um grande trabalho de um treinador. Isso é um ponto. Agora, para mim o jogo deixa claro daqui para frente, especialmente para esse desfecho de temporada, algo que vai acompanhar esse time. O Flamengo tem muito clara a forma de jogar que ele quer impor aos seus jogos, né? Ele quer ter a bola, ele quer construir desde trás, ele quer ter o domínio. Só que há jogos, e aí às vezes você tem questão de amadurecimento do time como coletivo daqui para frente, mais tempo desses jogadores juntos, e uma série de outras questões. Há jogos que o adversário vai tentar levar para outro terreno. E aí o Flamengo vai precisar se adaptar. E hoje o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, teve uma enorme dificuldade de se adaptar ao tipo de jogo que o Estudiantes queria fazer para ganhar, que era a bola longa desde a defesa, o Carrilho disputando a primeira bola para ele ganhar a segunda bola. Juntava jogadores na zona em que essa segunda bola poderia cair e, a partir daí, tentar ganhar a segunda bola. E o Flamengo teve uma enorme dificuldade de ganhar qualquer segunda bola. Toma o primeiro gol assim, permitia que o Estudiantes eventualmente se colocasse no campo de ataque. A partir disso, lançamento, primeira disputa, a segunda bola ficando com o Estudiantes e eventualmente ele conseguia tentar alguma coisa para atacar. Léo Pereira e Léo Ortiz, muitos problemas para ganhar essas primeiras disputas. Eventualmente os volantes do Flamengo, o Saúl fez uma partidaça com bola, mas a dupla ele e Jorginho, alguns problemas para ganhar essa segunda bola. E no segundo tempo o Flamengo quase tomou gol em outro lance idêntico, mas aí houve um impedimento. A partir daí o Flamengo teve muito a bola, ficou no campo de ataque, mas teve um pouco menos de mecanismo ali para furar a defesa e conseguir marcar a partir do controle que tinha com a bola. É melhor time que o Estudiantes. No todo, passa com justiça, porque o domínio do Maracanã foi imenso. Agora, Libertadores, há jogos que exigem outros cenários e o time vai precisar se adaptar a eles em alguns momentos. Quando for para disputa física, vai precisar estar pronto para essa disputa, senão isso pode custar caro. Agora, uma coisa me surpreendeu hoje, Alex, já te dando boa noite aqui. O Estudiantes permitiu que Jorginho jogasse o tempo todo muito confortável, só que foi marcando toda a periferia, né? Todo mundo que estava para receber passes do Jorginho estava muito bem marcado. Então o Jorginho muitas vezes tinha espaço e era obrigado a carregar um pouco mais essa bola, ficando sem opções para levar o Flamengo adiante. Não imaginava essa estratégia, né? Porque a gente normalmente pensa o quê? Tem que tentar tirar o Jorginho do jogo. Vamos evitar o Jorginho o tempo inteiro. E o Estudiantes fez o contrário. Permitiu o Jorginho jogar o tempo todo, mas evitou a periferia de funcionar e isso criou muitas dificuldades ao Flamengo. Não acha, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Criou. Aí que está o detalhe. Nem sempre quem está com a bola, o portador da bola, é o mais perigoso, né? Depende, porque a bola ela tem que percorrer, ela tem que ir em algum objetivo para frente para poder chegar lá no gol. E isso o Estudiantes ele veio numa estratégia e numa condição emocional muito tranquila com o plano de jogo. Como o jogo foi se demonstrando, dando certo, sabia que 90 minutos, 100 minutos para ele fazer apenas um gol, ele jogou com o tempo a seu favor. Porque o Flamengo não vai deixar de jogar com a bola. E não é fácil também você ir lá e pressionar. E você, se eles saem perdendo aqui também de 1-0,
seria difícil. Então, eles marcaram super bem ali o Plata. Quem teve, acho que até o Arrasca conseguiu se desvencilhar um pouco mais, porque o Plata parece que ficou até mais identificado com alguém marcando. Mas eles fizeram uma estratégia que trouxe, sim, essa dificuldade. O Flamengo também não precisava ter pressa. O gol no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, lógico que traz algo assim, mas o jogo ainda estava sob controle. Mas, ao mesmo tempo, é o que a Libertadores acaba trazendo, né, cara? Um nível competitivo que, às vezes, você não imagina que possa vir com um time também inferior, mas foi num nível de estratégia, cara, que aquilo que o Mansur falou no começo, e cada degrau, esse treinador, o Felipe Luiz, que tá percebendo que ser treinador sofre bem mais que jogador, né? Estava tenso nos pênaltis ele, né? Tenso, não tem jeito, você perde tempo Não é, de vida, não é comum a gente ver o Felipe daquela maneira. Não. A fisionomia dele estava diferente do habitual. Ele sempre é com um semblante bastante calmo. Hoje, na hora dos pênaltis, ele estava realmente nervoso. Porque é algo que foge do seu controle. Eu tenho a bola. E outra, quantas bolas o Estudiantes até permitiu que fosse o Ortiz que cruzasse na área, bem marcado ali, aquela questão da área, enfim. Mas eu acho que é mais um passo importante do Flamengo ter passado. O risco que correu tomando gol aqui de não decidir o jogo em casa acabou trazendo isso, mas traz também um aprendizado, né? Para você vencer esse torneio ou grandes torneios que essa grande equipe do Flamengo tem, ele realmente vai ter que errar menos do que errou até hoje. Sobre o que o Alex estava falando, você perguntou do Jorginho e dos outros jogadores, só acho que no campinho dá pra gente ilustrar bem o que para mim foi taticamente a marca do primeiro tempo. Assim. O Flamengo normalmente faz essa saída com esses 3+2, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Saul. Em muitos jogos o Varela vem fazer uma ponta pro Plata aqui. Só que o que o Estudiantes fazia? 4 jogadores marcavam esses 5 aqui da saída. Eles colocavam 4 aqui e a partir daqui todos esses homens de frente do Flamengo, Varela, Plata, Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, tinham marcação individual. O Arrascaeta era seguido pelo Amondarain. Onde ele fosse, se ele arrastasse para cá, se levasse para cá, era marcação individual. Com uma sobra, obviamente, porque o Estudiante tinha -1 marcando a saída de bola. O Varela ficava um pouquinho mais baixo para trazer o Arsamendia para longe, tentar isolar o Plata no 1 contra 1, ele e o Samuel Lino aqui. O que para mim, onde o Flamengo para mim tinha dificuldade, o Flamengo até conseguia, rodando a bola com esses homens, como tinha um a mais, sempre liberar Jorginho ou Saul em progressão. A partir daqui, para liberar esses homens que estavam sob marcação individual com o jogador na sobra, onde o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade. Por vezes vinha o Pedro como apoio, recebia essa bola de costas para liberar um passe para alguém que viesse de frente, fosse o Saul, fosse o Arrascaeta, ou então tentando as jogadas por esses jogadores de lado. Para mim, sobrou erro técnico também. Né? Não foi Tecnicamente, esses jogadores abaixo, né, para construir essas jogadas, para dar continuidade às jogadas. E o curioso, né, o Flamengo tendo dificuldade com a questão do jogo físico, da segunda bola, de ganhar na defesa. E com as dificuldades técnicas, com tudo isso, até sofreu o gol. Não era uma boa partida, uma partida chamativa do Flamengo, assim, mas o Flamengo tinha tido a melhor bola, né? Que foi a do Pedro, né, no cruzamento por baixo que ele estourou. E o Flamengo não tinha cedido uma chance importante. E fora 2 chutes do Saul, né? E o Muslera desvia, a bola pega na trave. E o outro ele dá uma chapada consciente, né? Uma batida de fora da área consciente. Perfeito. Que a bola sai raspando, Perfeito. Né? Então, mas o jogo estava sob controle. Não era confortável o jogo, porque mas também não era questão perigoso, do duelo, assim, mas não tinha havido um grande susto, um grande sufoco. E aí sai no momento mais ingrato de todos, né? Que é a ida para o intervalo, né? Porque aí o jogo vai... Não dá tempo nem de... Você já vai com essa dor de cabeça. Não dá tempo de você recuperar, né, cara? E achei interessante como no segundo tempo o Estudiantes assume que na igualdade, mesmo em casa, ele vai tentar defender mais baixo e vai tentar a bola longa e vai permitir que o Flamengo definitivamente assuma o controle do jogo. Se no 0-0 eles já estavam com paciência de não pressionar lá com esses 4 marcando, ele esperava realmente marcar aqui. Imagina depois com 1-0 do jeito que estava empatado no agregado. Aí vou entrar num assunto que eu acho que o torcedor do Flamengo, apesar de estar feliz, deve estar preocupado. Porque eu acho que o primeiro tempo foi bom do Flamengo até. Foi um jogo controlado, o Flamengo teve as suas chances, não permitiu muito ao Estudiantes, teve uma batida cruzada, né? Que o Rossi pega em 2 tempos do Arzamendia e depois o gol já nos acréscimos. O Flamengo tinha chegado um pouco mais, cozinhou bastante o jogo, ficou com ela, evitou que o Estudiantes transitasse muito no seu campo de defesa. O jogo estava mais ou menos sob controle. O que me preocupou mais em relação ao Flamengo foi o segundo tempo.
Porque o segundo tempo do Flamengo, em termos ofensivos, foi praticamente um nada. Foi Pouca coisa aconteceu. Uma negação. O Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada na segunda parte, mesmo tendo a bola quase o tempo inteiro. Porque o Estudiantes, assim como disse bem o Mansur, se limitou, falou, olha, eu sou pior, vou dar a bola ao Flamengo. Agora o jogo está empatado. Se for para os pênaltis, eu estou no lucro. Né? Então deu a bola ao Flamengo e aí eu acho que é o fato preocupante. Nem com os que começaram jogando, Pedro e Plata, que não fizeram um bom jogo, e nem com os que entraram depois, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, a coisa não funcionou. Uma noite infeliz do Arrascaeta, né? Também não conseguiu jogar bem. Algumas questões desse ótimo... O Flamengo tem um ótimo elenco. Não vou negar aqui que o elenco do Flamengo é excelente, de primeiro nível. Com um ótimo treinador e um ótimo trabalho. Agora, tem alguns gargalos, né? Por exemplo, um deles é a questão da alternância do Pedro. O Bruno Henrique, ele não é um grande 9. Né? Ele é um atacante que, em algumas circunstâncias, ele pode resolver questões. Mas ele não é um grande 9. Então, o Flamengo não tem um jogador pronto para assumir o lugar do Pedro em jogos que as coisas não estejam funcionando. Ou um atacante de outro tipo, com intimidade com um gol ali pelo centro, para assumir essas questões. Até contratou, que não deu certo, que era o Juninho, né? Isso. E aí, hoje nem se fala mais nele, né? Exato. Não participa sequer, não toma parte sequer em jogos importantes. A outra questão que parecia um pouco afastada, mas que hoje eu me peguei refletindo sobre isso, é a questão de saúde. É importante você ter jogadores do mais alto nível no elenco, claro. Agora, o Jorginho, por exemplo, vocês acharam que ele chegou bem ao jogo? Eu não sei se... dentro de campo, eu acho até que ele estava bem disposto, né? Ele não fugiu do jogo em nenhum momento, pegou na bola, acho que deve ter sido o jogador que mais tocou na bola em toda a partida. O que eu achei é que hoje ele teve mais erros do que o normal, do ponto de vista técnico, e aí eu acho que não tem muito a ver com a parte física. O Alex pode até falar melhor. Acho até que não tem tanto a ver com a parte física, mas acho que ele errou bastante tecnicamente, mas muito também porque os companheiros estavam muito marcados e ele ficou muitas vezes sem uma opção de um passe mais perigoso. Acabou ele, pelas circunstâncias da marcação do Estudiantes, precisando e não conseguindo fugir de um jogo um pouco mais burocrático. De certa forma, foi um jogo confortável até para ele nesse sentido, porque entre ele e Ortiz, você pode ver que o Estudiantes ele não gastava energia de qualquer jeito para sair nesses caras com a bola para desarmar aqui, que é o que o Flamengo quer, porque todo mundo tem um pé muito bom. Então o Estudiantes ele ficou marcando aqui. Nesse sentido que foi a dificuldade que o Flamengo encontrou, inclusive o Jorginho. Lógico que acredito... não que ele estava mal fisicamente, mas pelo tempo parado, é lógico que esse tempo parado te traz um prejuízo na questão de reflexos, pô. Né? Porque você tomar algum outro tipo de decisão num jogo que tá difícil. Porque o outro jogador que me levantou essa questão e que tinha dado um salto, aparentemente, na parte de desempenho e parte física grande é o Arrascaeta. Sim. Eu não vejo outro motivo para, após ele ter feito só 25 minutos no jogo do Campeonato Brasileiro, ele sair, e o desempenho dele não era espetacular, se livrando de uma marcação individual, que ele também não tenha chegado a esse jogo também no melhor dele. Vocês não acham que tem menos a ver com a questão física e mais com as circunstâncias do jogo, as circunstâncias que o time do Estudiantes impôs ao Flamengo no jogo de hoje? Felipe, jogador desse nível... Uma decisão por pênalti pela frente? Tem decisão por pênalti e outra, cara. Eu tenho que dominar uma bola marcada, eu tenho que dar um drible. Jogador de muito talento do Flamengo, né? Ficou muito preso facilmente ali nessa... Marcaram super bem, ok, mas, poxa vida, esse negócio de jogar mano a mano, tinha muitas vezes que a gente adorava. Porque eu tirar de você tira um daqui, outro de lá, e você ameaçar para um lado, você vai para o outro. Ele teve escapadas no primeiro tempo porque ele errou tecnicamente. Ô, Plata, vem que eu vou puxar o meu aqui, você vai ter um espaço para você fazer esse tipo de jogada. E isso daí eles não fizeram. Por quê? O futebol hoje também tá tão... Toca aqui, pega, domina e toca, acha espaço, eu abro e a bola só corre, que uma individualidade ali, de repente, ela tem que fazer diferença nesse momento. Não pode deixar para ser lá só com o Lino ou com alguém aqui na beirada, né? Claro, sem dúvida. O outro grande personagem é o Rossi, né? Pois é, porque pra mim ele falha no gol, né, do Estudiantes, uma bola altamente defensável. Né? Ele sabia que ele ia brilhar. Pode ser. O chute é bonito, né? Primeiro o Léo Ortiz tenta subir com o jogador do Estudiantes, nenhum dos dois acha a bola. Ela aqui, que eu acho que há uma bobeada do Varela. O Varela poderia ter tomado uma melhor decisão e ter se antecipado. É que o Varela ele vem aqui na sobra curta,
Mas nessa sobra curta, depois o atacante do Estudiantes, Benedetti. ele passa, ele parece que espera que a bola vai lá. E o Varela, ele tem que ficar naquele meio tempo. É um lance muito complicado, né, cara? Se for ver, até o Plata não poderia deixar o atacante passar também e não vir por isso, né? Então é lógico que teve esse errinho ali. E aí acabou que o Benedetti foi muito feliz no chute, né? Meu O Deus. chute é lindo, uma canhota espetacular, só que a bola passa em cima da cabeça do Rossi. E aí que eu acho que o Rossi teve uma reação lenta para a bola, né? Porque a bola passa muito próximo à cabeça dele. defensável. Um goleiro do nível normal, né, do Flamengo, um goleiro como o Rossi, defenderia uma bola como aquela. Então acho que ele falha, ele foi lento para a bola, né? E depois de um jogo assim, é difícil falar do Rossi, porque assim, eu convidado e falei isso outro dia aqui no programa. Uhum. Eu acho o Rossi um jogador que ele tem algumas coisas dele, pro que é o Flamengo hoje, são um casamento interessante. Ele é um goleiro de enorme personalidade, né? Que parece gostar das grandes ocasiões, ele é muito calmo com a bola. Muito. Né? Ele fica com a bola o tempo que for, esperando a marcação se aproximar para escolher o passe, não se afoba, não se apavora, e isso é fundamental no modelo de jogo do Felipe. Então, só que eu acho que ele é acima da média nesses aspectos, e eu acho que para um elenco que pretende ser liderança do continente, ter jogadores do mais alto nível, ele é embaixo da trave um ponto abaixo do nível do time, em algumas você acha? questões técnicas, tanto defendendo embaixo do gol como em saída de gol. Eu acho que ele tem essas questões. Por outro lado, sim, ele é capaz de ter de se destacar nos pênaltis da maneira que se destacou. Enfim, é difícil falar dele. Ele tem pontos, eu acho que ele tem pontos muito importantes de personalidade, de presença em grandes momentos, e tem outros pontos que não são de elite. Né? Uhum. Aí é questão de medir o que vale a pena e o que não vale a pena. O Alex, que tinha uma canhota razoável. Ô Alex, a canhota foi boa, né, do Benedetti, mas você achou que o Rossi falhou ou foi mais mérito do Eu acho que jogador? era bem defensável. Bem defensável, Lógico, uma né? bola forte, mas ele tá em pé, não precisou nem da distância. Não havia Daquela uma que você deslocamento, precisa, você diminui, que você baixa o centro de gravidade e a bola vem em cima, não dá tempo, né? Ele tava realmente mais bem Postado, né? posicionado. É uma grande falha, mas era uma bola pegável, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Mansur... Agora, ele pareceu ficar enorme no pênalti, né? Ah, não. Nos pênaltis ele pareceu crescer dentro Tem do uma gol. leitura. Esse cara, um exemplo, goleiro com essa característica de pé igual ele tem, que é frio, ele tem uma leitura do jogo. Ele não é o maior milagroso, né, milagreiro que tem debaixo das traves, realmente, mas ele tem uma leitura mais apurada do cara que vai bater, por isso que ele acabou pegando os dois. Parece que ele vai pulando sempre no mesmo canto, né, e pegou os dois lá. Mas ele tem uma maneira de jogar que ele realmente tem essa leitura. E o pegador de pênalti é essa leitura. Você pega a cara que faz milagre pra caramba, às vezes, no pênalti ele não tem essa sensibilidade de a hora certa de explodir, fazer a leitura do que o cara, de repente, pode fazer no pênalti. Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV e Desflá. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã. A disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar pra gente, se eu não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. E você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz com que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão
Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. E isso eu sou muito grato. Sim, eu vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto. Lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições. Essa regra nova são 5. E eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Leizón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final, o sea, no estábamos finos con balón, el 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó y no generamos tanto peligro como en el partido de ida, y eso también generó con que ellos, que Estudiantes pues tuviera un poco más el balón, ¿no?, en esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, e o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. Claro, o treinador... Eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal. E agora
tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Felipe, aqui na frente, na sua direita, aqui. Tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, eu sei que ainda é muito cedo para a gente falar da semifinal do jogo contra o Racing, acabou de acontecer o jogo das quartas, mas você acabou de falar que a sua maior lição na Libertadores foi no jogo contra o Central Córdoba. Eu queria saber quais lições você tira desse jogo aqui contra o Estudiantes, contra o time argentino, com a pressão aqui argentina muito, muito complicada, sabendo que tem um jogo mais... talvez com uma pressão ainda maior, porque é um estádio maior, e você estava lá quando o Flamengo foi eliminado, em 2021. Como é que você... quais lições você tira desse duelo com o Estudiantes para esse jogo da semifinal contra o Racing? Obrigado. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre. Contra esses times argentinos, e o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício, né? Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. No futebol argentino dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, respondendo a pergunta também do Mauro, que eu falei, né, que para mim do Central Córdoba, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Boa noite, Felipe, aqui à esquerda. Martín Leiva para La Bola Sport. Con licencia voy a preguntar en español. Sí. Te quería consultar, bueno, ahora están en semifinales, le toca a otro equipo argentino, pero esta vez el equipo de Costas, considerado la bestia negra por Brasil, porque ha eliminado en finales a Botafogo, Cruzeiro y en fase de grupo Fortaleza. ¿Cómo se prepara Flamengo? ¿Cómo crees que va a ser esa serie? ¿Y qué es lo que tienen que hacer para estar de vuelta en Lima como estuvieron en el 2019? Muy obrigado. Bueno, respondiendo muy parecido, ¿no?, con tu compañero, la verdad que es un partido que aún tenemos que estudiar, tenemos que prepararlo, pero va a ser un partido parecido a nivel de intensidad, de sacrificio en el juego, sobre todo en la fase defensiva. Es un equipo que, por lo que vi, tiene muchísima intensidad, se parte mucho porque aceleran y son muy verticales, entonces es complicado no partirse en estos partidos que son de vuelta, pero un partido muy lindo de semifinal de Libertadores donde sobre todo disfrutar, y para estar en la final de Lima ser mejor en los 180 minutos que ser mejor que Racing no es fácil. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Libertadores é Libertadores, e principalmente contra equipes argentinas sempre é uma batalha, né? Dá pra gente chamar de batalha de La Plata hoje. Você falou numa resposta anterior sobre os argentinos, né, conseguirem igualar a coisa na competitividade, né, que eles entregam muita raça, muita vontade no gramado. Por futebol, obviamente, o Flamengo é muito superior, por qualidade o Flamengo é muito superior, mas hoje isso não apareceu. Você acredita que é possível para a semifinal a sua equipe também entrar no gramado com essa competitividade parecida com a da equipe argentina para enfrentar o Racing? E se essa vitória, na sua visão, é uma vitória de time campeão, quando não vai bem no gramado, mas tem um ponto como o Rossi, que salva 2 vezes no pênalti, é um mérito também do goleiro? Desculpa, pode repetir a primeira? Da competitividade que os argentinos colocam no gramado, se é possível. Bom, como as armas sempre, né, de um time que incomoda muito é defender muito forte, de forma com perseguições agressivas, faltas, e sabem fazer muito bem isso. A fase defensiva das equipes argentinas são muito fortes e abrem mão de propor para jogar por uma segunda bola e chegar mais perto da tua área e ganhar terreno assim. Isso se traduziu em chances claras pro Estudiantes? Não vejo assim. Então, assim, o Flamengo foi mal no jogo.
poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Então vamos ver se você realmente só fala asneiras. Boa noite, Vitor Bernardo. Aliás, bom dia, né? Já estamos aqui meia-noite e 18. O Matias Rojas, já primeiro dia deu boa Matias noite. Rojas? Ele pediu para mandar um abraço para o Simas, que eu não vou completar, obviamente, aqui. Perfeito. Boa noite a você, William. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, né? Que passamos da meia-noite. Bom dia ao João, abraço André. ao Simas também. Eugênio, aos fãs do esporte. Bom dia. Eu vou pegar um pouco o gancho da entrevista do Felipe, não vou mais fazer a abertura aqui, eu pretendia, porque, obviamente, já andamos na discussão. O que me pega um pouco no Flamengo, que, para mim, quando joga o que pode, joga o melhor futebol do país, é que o Flamengo não havia feito gol 12 partidas atrás. Nas últimas 11 ele havia marcado pelo menos um gol. E essa partida tinha sido um jogo de mata-mata contra o Atlético Mineiro. O jogo de ida da Copa do Brasil. Verdade. Em casa. Se há uma coisa que costuma ajudar muito as grandes equipes, como é a equipe do Flamengo, que obviamente é uma equipe ainda sendo construída, e eu não falo só da parte tática, isso vale também para o Palmeiras, eu falo da personalidade da equipe sendo moldada nas dificuldades, ultrapassando situações difíceis e até quando não joga tão bem, ou não joga como está acostumado a jogar como hoje, é que essas equipes costumam ter mais chances no mata-mata ou até ganhá-los quando há uma capacidade de mobilização nesses jogos que tem um caráter diferente. Eu penso muito, eu não estou comparando as equipes, no Manchester City do Guardiola, que foi, não ano passado, mas nos anos anteriores, pelo menos 5, 6 anos, a melhor equipe do mundo. Talvez no ano do Klopp e o Liverpool, foi melhor que o Real Madrid. Mas chegava na Liga dos Campeões, o Real Madrid crescia no momento decisivo e o City mantinha o nível. E precisava alguma coisa a mais para conseguir fazer valer a sua força real que existia nesse tipo de jogo especificamente. Eu vendo a Copa do Brasil e vendo esses jogos do Flamengo contra Estudiantes, eu tenho a impressão que o Flamengo também precisa achar essa coisa diferente para esse tipo de jogo. Alguém está falando, mas o Flamengo poderia ter vencido o jogo de ida com facilidade, teve arbitragem, perdeu gols, eu sei. E teve chances, independentemente da arbitragem, de fazer um placar mais elástico. Para mim parece muito claro que o Flamengo tem se sentido mais confortável, ele é mais Flamengo nos pontos corridos do que tem sido, pelo menos, nessa amostragem de mata-mata da Libertadores. A não ser quando enfrentou o Inter, que é uma equipe brasileira. Eu ia te falar isso, porque contra o Inter foram 180 minutos de pura supremacia. Não, o Inter é horroroso também, né? Não estou querendo diminuir o que o Flamengo fez, porque foi muito grande, principalmente o jogo do Sul. Mas, assim, a gente viu o que aconteceu com o Inter depois. O Inter não se achou. O Inter também não teve essa força de mobilização que a gente viu em Estudiantes até hoje. Então, quando o Mauro pergunta para o Felipe qual é a maior lição, eu acho que é essa. É tentar entender como fazer alguma coisa diferente na mobilização da equipe. E aí não é só uma questão tática, técnica, para uma equipe que raramente oscila, que joga muito bem quase sempre. E essa resposta acho que cabe ao treinador para os outros jogos de semifinais. E de agora em diante acho que talvez alguma coisa tenha sido aprendida pelo Flamengo no jogo de hoje. O que seria essa mobilização, Eugênio? Porque assim, eu acho curioso. Essa não é uma resposta fácil, tá? Pois é, porque eu acho curioso isso. É uma equipe, antigamente há alguns anos... Você pode discordar de mim também. Não, sim, se falava o seguinte, mas os jogadores estão aí no Flamengo, aí tinha o Everton Ribeiro, tinha o Diego, tinha o Gabigol, o Bruno Henrique, que ainda está enrascado. Esses caras estão de barriga cheia, muitos títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro e tudo. É preciso renovar o elenco para aumentar o apetite, gente...
Bom, esse elenco está absolutamente renovado. Ele está falando daquela época, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Acho que o Léo Pereira, né? A gente pode colocar aí no pacote também, que já está há algum tempo. É mais antigo também. Exatamente. Mas é um elenco todo renovado, jogadores experientes, jogadores que já viveram Libertadores, já viveram Copa do Mundo, já viveram Eurocopa, já viveram Champions League. É uma casca diferente. É diferente mesmo. Pois é diferente de Libertadores. Tá? Esse ambiente não tem lá. Mas são caras que já viveram experiência, já viveram grandes vitórias, grandes conquistas e também momentos de muita dificuldade, derrotas, de eliminações e tudo. Gente, quer coisa para mobilizar mais um atleta, um jogador, do que um jogo de mata-mata, fora de casa, sabendo que está tudo contra ali e você tem vantagem e você pode conquistar um título que para muitos é inédito, para uns é a primeira vez essa situação diferente. O que mais para mobilizar? Não é falta de mobilização. Não existe isso. Não houve falta de mobilização. Houve incapacidade de colocar em prática a qualidade técnica que esses jogadores têm. Em muitos momentos parecia... Sabe o que eu fiquei pensando na minha cabeça assim? Sabe quando a gente tem pesadelo? Que a gente está caminhando para um lugar, a gente não consegue nunca chegar naquele lugar? Era a impressão que eu tinha dos jogadores do Flamengo. Quando eles tinham a bola, o Samuel Lino várias vezes. Teve uma no primeiro tempo que ele arranca cara a cara, lado a lado com o zagueiro. Ele tem vantagem, ele está com o corpo na frente da bola. Ele não consegue chegar na bola inteiro para fazer a finalização. O zagueiro dá um corte, tira a jogada. E em vários momentos do jogo, a minha impressão era essa. Faltava um sopro extra aos jogadores do Flamengo que demonstraram claro nervosismo, porque erraram muitas tomadas de decisão e muitas execuções de passes. Você acha que o mata-mata, um adversário argentino, o ambiente não tem nada a ver com isso? Claro que tem. Tem tudo a ver com isso. Sabe por que eu citei? Mata-mata, ambiente argentino. Tem tudo. E o caráter do jogo são coisas que não existem no brasileiro. Não. Mas o futebol, para ganhar com facilidade esse jogo, o Flamengo tem. Ô, Birner, vou falar uma coisa que muita gente pode achar, pode parecer piegas para muita gente. Esse torneio foi criado à imagem da Champions League, né? Que era a Taça dos Campeões da Europa, né? O nome inicial, né? Sim. E aqui, quando começou, se pensou também em algum nome parecido, mas rapidamente se transformou em Libertadores da América. E eu acho que isso tem um significado. Que é um nome muito mais bonito que Champions League, né? Então, mas o que foram os Libertadores da América? A exceção aqui do Brasil, né? Pessoas que lutaram por um ideal contra o poder e a força e a superioridade da coroa espanhola. E ganharam como? E conseguiram como? Na superação, na estratégia, na resiliência, nesse tipo de ambiente que eles conseguem traduzir isso em jogos de Libertadores. O poder do dinheiro não basta, é importante. O elenco mais qualificado tecnicamente pode ajudar muito, mas tem que ter um extra de superação, tem que ter um extra de personalidade que o Flamengo não teve hoje, que o Flamengo não teve ano passado contra o Peñarol, que o Flamengo não teve ano retrasado contra o Olímpia. O Flamengo hoje flertou seriamente com a eliminação. Passou muito perto de ser eliminado. Muito perto de ser eliminado. Seria uma terceira eliminação para um time de camisa, de tradição dentro do continente, que tecnicamente é inferior a ele. Mas são times que têm mostrado uma superação que o Flamengo não está conseguindo mostrar. Mas por que hoje deu certo e nos outros anos deu não? Certo Qual é o mérito? Deu certo nos pênaltis. Não dá para dizer que... Deu certo nos pênaltis.